Cristo é supremo sobre tudo e todos. A mensagem das Escrituras é esta, em particular, com muita ênfase, a mensagem do livro de Hebreus. A supremacia de Cristo é muito bem exposta neste livro. Temos viajado através dele, sendo abençoados, e vamos continuar, e estamos já na fase final deste livro. Hoje vamos focar no capítulo 13, verso 4. Capítulo 13 de Hebreus, verso 4. Antes de lermos esse texto para o nosso foco nesta manhã, quero recordar o verso que temos destacado, que expressa bem a mensagem toda, a ênfase do livro de Hebreus. Capítulo 1, verso 3 de Hebreus diz: o Filho Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aí está simplesmente quem é Jesus, a ele se iguala ninguém. Nós vamos então agora a Hebreus capítulo 13, verso 4. Quero retroceder um pouco no final do capítulo 12, verso 28, para recordarmos o contexto todo. Quando chegamos então no capítulo 12, verso 28, ele tem uma conclusão, ele diz, portanto, e continua dizendo: já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. É assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aí está a conclusão dele. Estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. E então, diante dessa verdade, ele coloca no capítulo 13, verso 1, respondendo a essa verdade, recebendo um reino inabalável, então seja constante o amor fraternal. Outra implicação, verso 2, não se esqueçam da hospitalidade. Verso 3, lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se estivessem sendo maltratados com eles. Uma série de implicações para aqueles que têm Cristo como Supremo, estão recebendo um reino inabalável. E agora mais uma implicação, que é o verso 4 do capítulo 13, mais uma. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos receber a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa abrir seu coração e mente e edificar a cada um e a igreja do Senhor nesta manhã. Ouça a palavra. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Palavra do Senhor. E agora eu quero ainda recordar mais um texto bíblico que é relevante para o nosso entendimento mais completo desse verso de Hebreus. Vou ler no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10. Vou ler a partir do verso 4. Jesus é interrogado e ele responde. No verso 4 do capítulo 10 de Marcos diz assim: eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas, e aí está os versos a seguir, que interessa para nós, o foco deles nesta manhã, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Homem e mulher. Por esta razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim,
eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Ensino de Jesus Cristo que reafirma a criação relatada em Gênesis. E agora vou a uma carta apostólica, ainda mais um texto. A carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, Romanos capítulo 1. Logo no início da sua carta, então, aos Romanos, no capítulo 1, vou ler. Deixe-me destacar alguns versos deste capítulo. Verso 18, ele diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Verso 19, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 22, ele diz algo que dentro desse contexto é tremendo. Falando da humanidade, a parte de Deus, ele diz o quê? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Nunca creio que foi tão verdade como os nossos dias. A cultura, a humanidade, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E no verso 24 ele vai dizer, versos 24 e 25, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versos 26 em diante. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Mais uma vez, Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A palavra de Deus, mais uma vez, chegou ao nosso ouvido e queira Deus também ao nosso coração. Creio que foi cerca de 7 anos atrás, ouvi a entrevista de uma cerimonialista na cidade de São Paulo, que era procurada, circulava, trabalhava na esfera social mais alta. E ela mesma expressou a sua preocupação quando ela disse, por exemplo, fiz um casamento não muito tempo atrás, no qual os noivos gastaram 2 milhões de dólares. Desculpem, reais, 2 milhões de reais. Note bem, 7 anos atrás, aí você faz o cálculo quanto seria esse valor hoje. Gastaram 2 milhões de reais com a festa e 6 meses depois divorciaram. E ela mesma, que não é crente, apontava a dificuldade que ela inclusive encontrava em lidar com os casamentos nesses dias e a forma como as pessoas estavam levando e o lugar da festa e o que significava para o matrimônio. Bem, apenas uma citaçãozinha de um fato, e podemos ir a muitos outros, que nos aponta algo que todos nós sabemos. Vivemos dias complicados e críticos para o matrimônio ou casamento. E quando nós lemos
Hebreus 13, 4, nós somos imediatamente posicionados de forma totalmente contrária, na contramão com a cultura dos nossos dias. Você já deve ter percebido isso ao ler esse texto. E quando você vê os outros ensinos da palavra de Deus sobre o assunto, que eu li também nesta manhã, você percebe como este choque é violento e tremendo. Se você realmente entende que Jesus Cristo é supremo, se isto chegou à sua vida, e se você já reconheceu e entendeu o fato de que Ele realizou a purificação dos pecados na cruz, e você já entendeu, recebeu isto na sua vida, sou pecador, confesso a Cristo, clamo pelo perdão de Deus, entrego minha vida a Ele para uma nova vida dirigida por Deus, totalmente, a começar dos meus pensamentos, hoje e para sempre nas mãos de Deus, para todos sempre. Se você já chegou a esse ponto, Cristo é realmente supremo na sua vida, você está vivendo dias complicados para você. Veja Hebreus capítulo 3, verso 4, onde ele então faz essa colocação sobre o matrimônio, sobre o casamento. O que é que ele diz? O que é que a palavra de Deus fala a nós? Que verdade proclama a nós que confessamos a Cristo como supremo e como nosso purificador dos nossos pecados? Que o casamento, o matrimônio é exclusivo, fala sobre a exclusividade matrimonial. E o grande chamado para nós, difícil nesses dias, desafiador, é preservar a exclusividade do matrimônio. Meu irmão, minha irmã, Igreja de Cristo, mais do que nunca ouça a palavra de Deus. É urgente que ouçamos a palavra de Deus nesta manhã. É preciso que você, com toda a convicção, preserve a exclusividade do matrimônio. Mas aí vem a pergunta, se vamos preservar essa exclusividade do matrimônio, o que é o matrimônio? O que é o matrimônio? O texto diz, seja o casamento digno de honra entre todos os crentes. Sim, seria entre toda a humanidade, mas a humanidade não ouve a palavra de Deus. Mas isto aqui se aplica de forma muito focada à Igreja de Jesus Cristo. Devemos considerar em status honrado o casamento. Mas aí então, o que é o casamento? O que é o matrimônio? Se vamos mantê-lo como exclusivo, como é que nós vamos fazer isto? Nós temos que desde já definir de onde vem a nossa informação. Aliás, precisamos ir mais longe. Precisamos estabelecer qual é o nosso ponto de referência. Qual é o nosso ponto de referência? Quando se navega, é preciso saber qual é o ponto de referência, porque a partir daquele ponto é que vai se chegar aos outros, ou ao destino que se quer chegar. Nós temos que pensar e deixar muito claro, ter a lucidez. A nossa referência é a cultura. Isto é o que a TV diz, é o que eu vejo na rede social, é o que o povo está falando, é o que as escolas estão ensinando, é a cultura, então minha referência, ou minha referência é a palavra de Deus. Eu realmente reconheço a soberania de Deus e a sua palavra. Quando pensamos então em matrimônio e honrar o matrimônio, honrar o casamento, nós temos que definir. De onde vem minha definição de matrimônio? Quem é que define isso? Quem é que estabelece o que é o que não é para mim? E aqui está a palavra de Deus. Para nós, povo de Deus, nós que consideramos Cristo Supremo, a palavra de Deus é a nossa referência. E não a cultura que diz uma coisa hoje, outra amanhã, e caminha por caminhos destrutivos, experimentos para ver no que vai dar, depois se recolhe. Nós não ficamos à mercê da cultura, da sabedoria humana, mas da palavra de Deus. E a palavra de Deus, então, vai dizer que o casamento deve ser digno de honra. Agora, na palavra de Deus, o que é o casamento? Como é que essa instituição se constitui e que forma tem isto? Algumas coisas rápidas ficam muito claras. Hebreus fala sobre o casamento, Jesus Cristo fala sobre o casamento. O que Jesus Cristo vai dizer? Bem, ele se reporta à criação. O casamento não começa com Cristo. Quando ele então está entre nós,
mas lá quando Ele mesmo, então Deus Pai, Deus Filho, fazem a criação. E lá acontece o que? Jesus diz o que diz Gênesis: Deus os criou homem e mulher, mulher e homem. E Deus criou somente homem e mulher. E Deus criou já do início homem e mulher. E então, assim a humanidade se propaga. Nasce homem, nasce mulher, nasce homem. E nada mais, e nada mais. Nada poderia ser mais lúcido do que isso. Lendo a palavra de Deus, que nos diz isso, e depois vamos, então, observar a realidade, e nós vamos ver que as duas coisas se encontram. A palavra de Deus e a realidade, vamos dizer, faz todo sentido, mas a cultura diz que não. Diz que não. Mas na palavra de Deus, ninguém vai decidir se vai ser homem ou mulher depois. Deus já nos cria homem e mulher, mulher e homem. E o casamento, então, é apenas entre essas duas coisas que existem, essas duas categorias que são reais, porque não há outra. Então Deus criou homem e mulher, e o casamento Ele vai estabelecer entre homem e mulher. Deus uniu. Jesus Cristo vai falar sobre o homem deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. Casamento entre o homem e a mulher. Esse é o ensino da palavra, não é da cultura. A cultura vai seguir o seu caminho, a sua opinião, o que eles pensam. Mas nós que temos por referência não o próprio ser humano, mas Deus e a sua palavra, vamos dizer, o casamento é uma instituição que envolve um homem e uma mulher. Homem e mulher são dádivas de Deus a nós quando nós somos já formados no ventre de nossas mães. Agora, envolve um projeto total. Homem e mulher unidos num projeto total. Vai deixar a casa de pai e mãe e vai se unir à sua mulher. E esse verbo unir é muito forte, é a ideia de colar, de forma forte. Vai colar-se à sua mulher. É uma união tremenda. Jesus vai dizer, então já não são dois, mas passam a ser um. Então, envolve um projeto total de vida. Um projeto total de vida. É algo que envolve até a questão geográfica, deixa pai e mãe, vai formar o seu próprio lar, a sua própria casa. E isto vai envolver a expressão sexual. A expressão sexual, o leito, que é mencionado em Hebreus. Mas, como é que isso tudo se dá? Há um voto definidor. O voto é que define tudo. Quando o casal, então, sela publicamente o seu compromisso conjugal, a partir daquele momento, então, eles partem como um homem e mulher para um projeto total, holístico de vida, tudo um com o outro, inclusive a cama, e ali, então, eles estão constituídos a partir do momento do voto. O voto, como é que deve ser feito? No cartório, na igreja, é importante esclarecermos isto. O voto, uma vez feito publicamente, o casamento está estabelecido. O voto pode ser feito no cartório, se nós reconhecemos. Por quê? Porque o casamento não foi dado à igreja, foi dado à criação. Foi dado à criação. Não há nenhuma orientação bíblica de que casamento deve ser celebrado por igreja. Não há nenhum ensino bíblico nessa direção. Agora, cabe à igreja e ao crente ter o seu culto de consagração pelo matrimônio e pedir a bênção? Sim, cabe. Mas temos que entender bem que se o casal, por exemplo, casou no cartório e depois vai realizar uma cerimônia religiosa, a cerimônia religiosa não é o casamento já aconteceu no cartório. É verdade isso? Não casou na igreja, etc. Sim, quando casais, por exemplo, não crentes, se convertem depois de casados e chegam à nossa igreja, nós não dizemos, olha, vocês não são casados, porque casaram só no cartório, vai ter que fazer o casamento aqui. Nós não fazemos isto, porque casamento é casamento. Se casou no cartório, vai fazer uma cerimônia de culto depois, para consagrar ao Senhor, pedir a bênção, etc. E o casal querer partir para a lua de mel naquela semana, antes do casamento, da celebração com a igreja, pode fazer, não há pecado nenhum. Casou, a não ser que
a igreja onde o casamento é realizado, faça o casamento com efeito civil, como nós fazemos. A lei permite as igrejas e pastores fazerem isso, desde que satisfaçam as condições da lei. Aí é diferente. Então, aí, o casamento feito com o pastor é um casamento com efeito civil. O casal não vai ao cartório. Tanto o culto de pedir de bênção do Senhor é também o selar do voto conjugal. Mas a maior parte das igrejas não fazem isso. E, aliás, quantas vezes já não fui a casamentos onde o pastor celebrante, daquele momento, ele está celebrando um casamento, um culto de gratidão a Deus, consagração de um casal que já passou pelo cartório uma semana antes, 15 dias antes, e o pastor termina dizendo: eu declaro vocês, homem e mulher. Uma falta de informação total de muitos pastores. Ele não está declarando ninguém, marido e mulher. Isso já foi declarado há uma semana, 15 dias antes. Esses dois estão casados, você vai apenas pedir a bênção de Deus sobre esses dois. A Igreja Católica tem uma outra visão, que não é a visão reformada, protestante, evangélica, porque a Igreja Católica trata o casamento como um sacramento, e aí é uma outra história. Mas não nós, à luz das Escrituras. Mas, enfim, o voto é definidor. Casamento, então, é casamento, uma vez o voto público ter sido assumido, o compromisso público ter sido assumido. É por isso que eu trato o casamento com muito cuidado quando eu realizo. Eu realmente, e os pastores da nossa igreja, estamos realizando a cerimônia matrimonial plena e temos a consciência plena de que nós estamos diante de Deus em gratidão, pedindo a bênção e selando realmente o voto e começando um matrimônio ali, quando nós então damos a bênção ao casal. Casamento é algo que a ser tratado com muito cuidado. E aí está a definição em alguns pontos apenas, mas suficientes para nós entendermos bem do que o texto está falando. Casamento deve ser digno de honra entre todos, entre um homem e uma mulher, nesse projeto total de vida, juntos em tudo, partilhando tudo, desde o leito, o sexo, é uma expressão do que acontece nas 24 horas do dia. Estão juntos, muito juntos, não são mais dois, mas um. Então, meu irmão, mantenha, preserve a exclusividade matrimonial, como preserve a definição. Preserve a definição. Porque o mundo perdeu a definição, está perdendo. E quando se fala em matrimônio, relacionamento homem e mulher, a coisa está nublada, está cinzenta, não é branco no preto, é um negócio confuso, tudo vai, e está muito fluido, muda conceito, ele se alarga a cada dia, tudo agora é tudo, e nós não sabemos mais o que é, o que não é. Você que tem a palavra de Deus como referência, você não está navegando no escuro. Você sabe o que é e o que não é. Então, preserve esta definição, afirme esta definição sempre, sempre. E aí, é preciso manter essa exclusividade, olhando para a questão da dignidade. Manter a exclusividade é também manter a dignidade. Deve ser honrado por todos. O casamento deve ser honrado por todos. E ele vai falar em seguida que o leito conjugal deve ser mantido também puro. Leito aí, então, mais uma vez, é expressão sexual, e essa expressão sexual deve ser a expressão do resto todo de vida. Essa união íntima deve ser uma expressão de uma união total de todos os cantos e facetas da vida dos cônjuges. Ele usa a palavra puro. É interessante que esta palavra puro na língua grega original é a palavra amianto. De onde vem a nossa palavra amianto? E quando na língua grega há um A antes, é uma negação, é um negativo. Por exemplo, se diz ateu, uma palavra que também nos dá da língua grega, quer dizer, não crê em Deus, não há Deus. Não há Deus. E, então a palavra amianto que nós temos, é a palavra que nós usamos para este material de fibras minerais. Foi dado este nome porque essa fibra é resistente ao fogo, não destrói nem mancha. Não destrói nem mancha, não queima.
e nós então, na nossa língua, adotamos amianto para esse material. Mas a ideia é essa de pureza, que se mantém puro, nada afeta, nada altera. É amianto, um leito amianto, leito puro. Agora, se é puro, é porque foi mantido na exclusividade matrimonial. E se foi mantido na exclusividade matrimonial, então é puro, é assim. A dignidade do casamento passa pela pureza do leito, ele ser mantido na exclusividade matrimonial. Mas o chamado é que o casamento deve ser digno de honra entre todos, ter essa dignidade da honra. Como que nós desonramos? Como que nós desonramos o casamento? Como que a cultura desonra o casamento? À luz da palavra de Deus, não à luz do pensamento dos homens, mas à luz da palavra de Deus. Algumas formas, podíamos citar muitas, mas algumas formas, quando há um desvirtuar do conceito, definição do casamento, da prática do casamento, buscando-se alternativas, desvirtua-se a definição, o conceito do matrimônio, do casamento, quando se abre para alternativas e modelos distintos daqueles que é a da definição da palavra de Deus. Amaziar, morar junto, não ser casado, mas adotar algumas práticas que pertencem ao casamento, não estando em casamento. E o mundo então acha que isso está bem. A palavra de Deus diz que não, casamento é casamento. Amaziar é tomar algo do casamento e usar que não está na sua vida. Isto então é um desvirtuar. O casamento chamado homoafetivo é uma desvirtuar, é sim, porque a palavra de Deus diz homem e mulher, Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca falou sobre essas questões. Falou sim, ele falou daquilo que é. Então aquilo que não é como ele diz que é, não é. Está mudando, está alterando, está desvirtuando. Pornografia, podemos dizer prática mais longe, na individualidade, não é algo que honra, dignifica o matrimônio. É uma forma de desonrar, um desvirtuar da experiência sexual que pertence ao casamento. E há outras coisas chegando por aí. Eu vi uma especialista ainda nessa semana falar sobre um problema, ela é desta área, o problema da inteligência artificial, que tem levado já e vai levar muito as pessoas a mais e mais o individualismo, inclusive com relação à experiência sexual. E as pessoas estão já fazendo isso, vão fazer mais e mais, desfrutar e viver a experiência sexual dentro da inteligência artificial, isto é, na sua individualidade, com coisas que não são reais, com pessoas, experiência, e então nada a ver com aquilo que as Escrituras ensinam. Casamento exige um homem e uma mulher num projeto de vida total, indo até o leito. E agora o sujeito cada vez mais isolado, cada vez mais deixando de ser humano, foi o que essa especialista colocou, e ela não é crente, mas falando da sua observação, no individualismo, numa isolação cada vez maior, a pessoa então se entregando a um relacionamento que na verdade é consigo mesmo. São formas de desvirtuar o que as Escrituras ensinam, e isto é, não honrar o casamento, não mantê-lo como algo digno de honra. Também podemos desconsiderar o conceito do casamento, o que ele é. Isto é, um desvalorizar. Eu desprezo o casamento, não levo a sério na minha vida. Jovens, talvez, adultos já, solteiros. Eu desprezo isso aí, não dou importância para esse negócio, não estou pensando nisso, etc. Jesus Cristo mesmo ensinou que alguns seres humanos adotam a vida celibata por convicção. E não há nada de errado com isso. Então eu digo, casamento não é para mim, eu não mexo mais com isso, não vou andar em nenhum caminho que seja nessa direção, com ninguém, em nada. Meu projeto de vida é eu sozinho em termos de matrimônio.
não vou casar com ninguém, vou ficar só solteiro. Algo, por alguma razão, convicção de vida, aí poderíamos entrar por diversos motivos. Mas não é o comum, são exceções das exceções. Todos nós vamos, de alguma forma, estar, então, envolvidos. E o problema é, eu fico mexendo com o negócio, mas desprezo o casamento. Dou uma paquerada aqui, começa um namoro ali, termina, alguns vão até noivado, mas não chegam ao casamento, não avançam para o casamento, não há realmente um projeto concreto e firme com relação ao casamento. Há um desprezo. Alguns adiar do casamento. Lembro, tempos atrás, ouvi de uma jovem que conhecia mais à distância, que namorou por 7 anos e parece que nos últimos 6 meses estava morando junto com o namorado. Aí o namorado, de repente, chegou para ela e disse, olha, não é para mim, viu? Não vai ter casamento não, estou caindo fora. Eu não consigo entender essas categorias de namoro de 5, 7, 10 anos. Talvez alguém consiga entender melhor, possa me ajudar. Eu já tive meus 18, 19 anos de idade, 20, 25. Eu quero dizer para vocês, que eu não sei se era assim com você, naquela época, no meu corpo, os hormônios corriam a 300 km por hora. Meu irmão, o negócio era perigoso. Estou namorando aí há 5, 10 anos e não acontece nada. Não entendi. Como é que é? A gente está sempre junto, 5, 10 anos. Sabe como é que é o namoro? Primeiro segura na mão, depois não sei o quê, e vai chegando mais perto, e aí começa a ser uma luta para o crente, manter a disciplina, precisa tomar muito cuidado, onde ele vai, onde ele fica, que negócio. Você está namorando há tanto tempo, deixa eu falar do lado de homem, não entendo bem o lado da mulher, eu entendo o meu lado. Você está dizendo para mim que o seu namorado, namora com você todo tempo, e ele não tem um desejo de casar com você e ir até as últimas consequências? Não. Eu fico preocupado. Será que vocês não estão tomando atalhos? Ele não tem pressa nenhuma. Ele comeu o bolo do aniversário antes da festa. Toma cuidado casar com esse camarada, hein? Anda assim, o tempo todo, não, nada, viaja lá, junto, se fosse eu. Quero confessar para os irmãos, irmão, o negócio não é fácil. Então, o que a Bíblia conhece é casamento. Qualquer relacionamento tem que visar um plano concreto de matrimônio. Primeiro porque a coisa vai dar errada, vai entrar problema. Vai dar problema. Segundo, que a Bíblia não ensina namoro. A Bíblia ensina casamento. O namoro só é justificado na vida do crente se for algo atrelado, subordinado e a serviço do matrimônio. O que a Bíblia reconhece é casamento, isto é, 2 seres humanos, homem e mulher, indo às últimas consequências. Não a meio do caminho, a gente se encontra, nos abraçamos. É tudo. É preciso, então, não desconsiderar o matrimônio. Se você vai namorar, é para casar, e casar num plano concreto e realizável. Vou começar a namorar, sabe namoro de adolescente? Eu fiz o meu uma vez, fiz o meu namoro adolescente uma vez. Creio que estava com uns 18 anos, e achei que ia casar. Mal estava começando a faculdade. E eu comecei a perceber que aquele negócio é complicado. Quem encosta, é complicado. Vou ficar segurando isso aqui até quando? De que jeito? Segundo, depois de uns 8, 9 meses, já pensando em casar, começou a cair a ficha.
Olhei para o meu imposto de renda, trabalhava desde os 15 anos. Como é que dá para pensar num projeto factível e realizável desse jeito? Aliás, pai e mãe, especialmente de garotas, viu? Quando eu encosto o sujeito lá, posso namorar? Fala, traz seu imposto de renda. Primeira coisa, traz seu imposto de renda. Meu irmão, adolescente, por isso que está de pai e mãe. Ele não entende das coisas. Eu, nessa fase de vida, eu já trabalhava há 4, 5 anos. Ele nem trabalhou. Nossos dias não pode mais começar a trabalhar na idade que eu trabalhei. Hoje é proibido. Não sabe nada e começa a falar dessas coisas. A emoção ainda está em amadurecimento. Então, entrar no namoro, tem que entrar se é factível. Daqui 1 ano, 2 anos, aí vamos dizer, não estou estabelecendo aqui uma regra fixa, mas dando uma ideia sábia de referência, é factível pensar no matrimônio. Aí o namoro está a serviço do matrimônio, honra o matrimônio, considera o matrimônio um casamento digno de honra. Esse namoro é para casamento, e o mais breve possível. De novo, não estou aqui colocando uma regra fixa, você sabe da sua vida e sabe onde é que está, onde está pisando, cada um sabe. Mas eu estou falando do conceito, e esses conceitos são para todos nós. São bíblicos. O casamento não pode ser desconsiderado. E é muito fácil desconsiderar o casamento através de um desvalorizar, porque eu vou tratando ele como uma coisa para o depois, e não tem um projeto factível. Eu me lembro na minha época, não sei se tem isso hoje, tinha um negócio chamado Aliança de Compromisso. Você sabe o que é isso? Nada. É nada. Adolescente, aliança de compromisso. O que isso significa? Nada. É igual no Facebook. Em relacionamento. Mas só Deus sabe o que é isso aí. Nada. Desconsiderar. Irmão, precisamos levar muito a sério. O divórcio leviano é por conveniência, mera inconveniência, mera dureza de coração, parte para o divórcio. Não, é desconsiderar. Então, o casamento é desonrado quando nós desvirtuamos, quando desconsideramos. O casamento é desonrado quando nós o rejeitamos. Casamento não presta. Não quero saber de casamento. Falei que Jesus Cristo afirmou que algumas pessoas, por convicção e projeto de vida, é o caso de se tornarem celibatos. Essa é uma outra história. Estou falando de pessoas que têm uma palavra condenatória para aquilo que Deus criou, a instituição matrimônio. Deus cria o ser humano, homem e mulher. A primeira instituição é o matrimônio que Deus estabelece. Primeira instituição. Então, alguns se levantam contra o matrimônio. Casamento não presta, não quero saber disto, não quero na minha vida. O casamento é algo reprovado por essas pessoas. Isto é, não considerar digno de honra o matrimônio. Também há o caminho do asceticismo e o celibatarismo, quando as pessoas adotam uma vida sem casamento por considerarem o casamento como algo espiritualmente menos puro. E para eu alcançar uma santidade maior, eu preciso me abster do casamento, do leito conjugal. Aí eu sou mais santo. Nada poderia estar mais longe das Escrituras. Leito conjugal é puro, diz a palavra de Deus. É santo, diz a palavra de Deus. Então, o casamento é desonrado quando nós o rejeitamos, dando essas categorias que adentrou até em alguns campos da cristandade. Em alguns campos da cristandade. E mais, temos aí nos nossos dias a última onda do chamado feminismo, movido pelo neomarxismo, que se levanta contra o matrimônio e até contra a maternidade. Um total rejeitar do casamento.
Casamento é uma instituição burguesa, é uma instituição que dá base para o capitalismo que queremos derrotar. Para derrotar o capitalismo tem que acabar com esse negócio de casamento e família tradicional. E a mulher é abusada, é oprimida pelo homem, nada de casamento, ela não precisa do homem, e etc. Por muitas razões, então, o feminismo atual rejeita o casamento. O casamento não é considerado digno de honra. Desonrar o casamento através do desvirtuar, desconsiderar, rejeitar e violar. Violar o casamento. Como é que eu violo o casamento e o desonro? Se eu for à sua casa arrombar e roubar coisas de lá, eu violei, então desonrei o seu direito de propriedade e a sua própria pessoa. Quando isso acontece na casa de alguém, a pessoa se sente ofendida, entre outras coisas, se sente tremendamente ofendida. Entraram aqui naquilo que é meu direito, e tiraram daqui. E nós podemos violar também o casamento, assaltar o casamento, quando nós tomamos aquilo que pertence ao matrimônio e levamos alguma coisa do casamento, do matrimônio, para uma esfera que não é matrimônio e casamento, particularmente o sexo. Particularmente o sexo. Aí então o adultério, a fornicação, seja qual for a forma, é um assalto no casamento. Quando começa a entrar na minha vida, que seja no namoro, que seja no noivado, o sexo que pertence ao casamento, o leito é conjugal, é puro se está no casamento. E eu vou lá e assalto e roubo do matrimônio e trago para uma outra esfera que não é o matrimônio. É preciso tomar todo cuidado. E, aliás, deixa-me dizer o seguinte, quando se fala em voto de casamento, ou esse firmar no matrimônio, alguns dizem, mas se eu estou noivo já e vou casar, não posso assaltar um pouquinho e tirar um pouquinho do casamento e já trazer para o noivado, porque eu vou casar. Deixa-me dizer o seguinte, ninguém está casado até que está casado. Ninguém está casado até que chega aquele dia que o voto público é assumido. Deixa eu dar um exemplo. Eu tive um amigo na minha juventude, inclusive, ele e a noiva eram crentes. Marcaram o casamento, distribuíram convites. 15 dias antes do casamento, depois de ter namorado uns 3 anos, 15 dias antes do casamento, a noiva disse não. Nem me lembro o que eles fizeram com alguns presentes que tinham recebido. Espero que tenham devolvido. Não sei se recolheram os convites. Como é que ficou? Eu não me lembro. Mas ela terminou. Meu irmão, ninguém está casado até que esteja casado. Minha irmã, ninguém está casado até o dia do voto. Não tire do matrimônio, não assalte o matrimônio. É preciso, então, manter essa dignidade do matrimônio, se é que vamos preservar a exclusividade do matrimônio, afirmando a definição e mantendo essa dignidade, se Cristo é soberano, supremo em nossas vidas. Casamento é uma dádiva divina, o leito conjugal é uma dádiva divina, não há nada de errado, sujo no sexo do matrimônio, é puro. Por isso, não ao ceticismo, ao celibato, como o caminho de pureza e santidade. Não à imoralidade, isto não, mas a dádiva divina do jeito que é, da forma de Deus, é algo para nos abençoar. Matrimônio, aliás, sendo digno de honra, porque ele é digno de honra, porque é uma criação de Deus, ele então, por sua vez, quando nós o mantemos honrado, nos honra também. O casamento, conforme Deus estabelece, dignifica o indivíduo e dignifica os relacionamentos humanos. Fora do matrimônio, o sexo, as relações desvirtuadas aviltam e banalizam o ser humano e os seus relacionamentos, porque não há o voto e a seriedade e o compromisso de vida toda um com o outro. Você já viu alguém dizendo assim, estou tão envergonhado porque eu casei ontem. Estou tão envergonhado, viu? Coloquei essa aliança ontem, não é uma vergonha, deixa eu guardar, esconder aqui. A não ser que esteja com má intenção. Mas pelo contrário, você vê alguém com uma aliança, o que você pensa dessa pessoa? Você vê uma pessoa já mais madurona, e está com aliança, você pensa o quê?
Ou você olha e diz, mas que vergonha esse camarada com essa aliança aí. Agora, mesmo no mundo hoje tão leviano, do viver junto, etc., e outras coisas mais, você pergunta, você chega lá num lugar, né, casado, quando você conversa, a pessoa é arrogante, e tal, não, morando junto e tal. Mas quando é questionado, fica aquele, no ar dá uma pequeno mal-estar, assim, percebe que a pessoa fica um pouquinho incomodada, não é desse jeito? Casado, solteiro? Casado! É assim que você responde. Não tem gagueira. É digno. Dignifica a pessoa e preserva a dignidade do ser humano, porque o outro caminho vira um jogo, um usa o outro. Eu fico com você até onde me interessar, até que não aparecer um outro mais interessante, até não aparecer uma situação mais interessante. Eu estou com você, você está comigo, mas a gente não sabe bem quem nós somos. Nós nunca assumimos publicamente nada. E alguns vão dizer o quê? Papel. Papel aceita tudo. Essa conversa medíocre, mal informada. Papel é algo a ser desprezado? É. Deixe-me dizer o seguinte, eu vou comprar aquele terreno que você tem, tá bom? Tá bom, eu prometo pagar em 10 vezes, tudo bem? Tudo bem. Mas não vamos assinar papel nenhum, tá bom? Não vai ter contrato nenhum, nem nada. Não precisa. Papel, o que é papel? Para que papel? Nos relacionamentos humanos. É claro que papel em si é papel, é um pedaço físico, de material, que pode ser até queimado. Mas não é o papel, é o que ele representa, é a função que ele tem. Todo relacionamento humano sério exige papel. Por isso está cheio de cartório aí. Para tudo ficar claro entre os seres humanos e não surgir encrenca e confusão, papel. Papel. Não porque queremos papel por papel, mas por causa daquilo que ele representa e a função dele de esclarecer os relacionamentos humanos. Casamento é de papel, precisa de papel sim. Tudo claro para mim e tudo claro para quem está à nossa volta, quem nós somos. Quando nós nos relacionamos com as pessoas não têm confusão sobre o que nós somos. E isto também traz uma sanidade na formação da humanidade e dos filhos, inclusive. Clareza, clareza. Enfim, honrar, manter a exclusividade matrimonial, algo urgente, meu irmão. Preserve, mantenha a exclusividade matrimonial. Pondere as consequências. Não brinque com Deus. Quando nós desvirtuamos o que Deus estabeleceu, meu irmão, quando nós não honramos o que Deus estabeleceu, nós entramos em caminhos errados, porque o modo de Deus é o modo que constrói e edifica, porque nosso Deus é o Deus que só constrói e edifica e quer construir e edificar. Quando nós entramos em caminhos destrutivos, estamos fora da vontade dEle, Deus não vai deixar isto para lá. Deus julgará. Deus julgará. Meu irmão, nunca se esqueça disto. Parece que a gandaia está entregue a si mesmo. Deus julgará. Há um encontro com a justiça de Deus. Deus não vai ser conivente com caminhos errados, fora da vontade perfeita dEle, que faz mal a nós, faz mal à criação dEle. Ele entende da criação, Ele fez a criação. Caminhos onde não há a verdade e a clareza não pertencem a Deus. Deus julgará. Julgará os imorais, isto é, todo tipo de deturpação sexual, essa palavra é bem abrangente, os pornóis, aí você já faz uma ligação com a palavra nosso português, pornografia, mas não é só pornografia, é uma palavra que vem então também do grego, que fala de todo tipo de deturpação sexual, tudo aquilo que sai fora do leito conjugal e o leito puro. E Deus julgará os adúlteros. Aí então, infidelidade ao voto conjugal. Pondere as consequências. Qual é o antídoto para a vida imoral,
fornicação. Qual é o antídoto? Casamento. Casamento. Quando nós pensamos na vida cristã, nós pensamos em alguns nãos ou muitos nãos. É verdade. Mas o erro nosso está quando nós achamos que a vida cristã é só sobre não. A vida cristã, acima de não, é sobre o sim. E quando o sim entra em nossas vidas, o não cai fora. Se o casamento entra na minha vida e eu sou fiel, o casamento, coloco ele como digno de honra, o resto cai fora. Como vencer? Casamento é o antídoto. Coloque o projeto, seja razoável, disciplinado, persiga o projeto com Deus da forma correta, mas Deus julgará. Que julgamento é este? Há um julgamento futuro escatológico. Há um encontro marcado com a justiça de Deus e toda a humanidade. A Bíblia é clara sobre isso. As coisas parecem que estão entregues a si mesmas e vai ficar assim. Não é verdade. Deus julgará. E às vezes, esse julgamento, ou parte dele, chega antes. As pessoas e sociedades e culturas encontram o julgamento ainda nesse momento da história, antes dela chegar ao seu fim, o julgamento final de Deus. Acontece. Mas deixe-me dizer que Deus também tem uma forma de julgar tremenda. Nós lemos em Romanos, nesta manhã, capítulo 1, sobre a escolha do ser humano em não honrar o matrimônio, o casamento, e entrar por todo tipo de caminho alterado, rompido com o modelo de Deus. E há o verbo ali, 2 vezes, Deus os entregou a paixões. Estranho. Porque começa dizendo que a ira de Deus se revela do céu. Como que a ira de Deus revela do céu? Através de Deus entregar o ser humano às suas paixões. Eu achava que se Deus revelasse a ira do céu, ia descer um raio e pum, na cabeça do sujeito. Não. A ira se revela através de Deus entregar as suas paixões. Uma das formas corretivas é você entregar à pessoa o seu próprio caminho e deixá-lo beber toda a água que ele quer beber. Muitos de nós já criamos filhos, alguns estão criando filhos pequenos. E ainda quando são pequeninos, estão agitadinhos, já sabem correr, mas não têm noção de nada, precisa pai e mãe em volta. E você está na calçada ali, e você tem que ficar falando, olha o carro, olha o carro. E daqui um pouquinho, um olha para o outro, começa a correr atrás do outro, eles não prestam atenção de nada, um deles já vai correndo para a rua, vai para a frente do carro, e o pai vai lá, pega pela mão e traz de volta. Sabe, a correção mais difícil é o pai e a mãe dizer, você quer ir para a rua, você não obedece, eu já falei, já ensinei, então faça como você quiser. E essa criança se arrebenta. Vocês querem entrar nesse caminho? Eu já falei, chamei, vocês querem? Eu falei de crianças, agora Deus está falando o quê? De pessoas conscientes, maduras e sabem o que estão escolhendo. Vocês querem? Então entrem. Se lambuzem. Se lambuzem. Se arrebentem aí. Meu irmão, se você tem um pouco de discernimento, é isso que está acontecendo. Ou as pessoas estão realmente felizes e construindo coisas edificantes. Se lambuzando naquilo que não é o que a palavra de Deus diz. Meu irmão, que Cristo seja supremo na sua vida e na vida dessa igreja sempre. Seja a cultura qual for, para onde ela for. Que eu e você possamos olhar para Cristo, aquele que está sentado nas alturas à direita da majestade, e que fez a purificação do nosso pecado, e que Ele é a nossa referência, que nós possamos olhar para Ele e resistir a todos os embates, e com muita lucidez caminharmos com Deus em todas as áreas, inclusive sempre considerando o matrimônio como algo digno de honra
em nossas vidas, na nossa educação e formação dos jovens e crianças, nas nossas famílias, em todos os ambientes, que possamos resistir e Cristo seja sempre supremo em nossas vidas. Vamos orar.